estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Elislene Andrade, sua professora de matemática, e quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação entre a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E agora, abençoado, vamos aprender! Nossa aula hoje será sobre localização e movimentação espacial, e tem a ver um pouquinho com o plano cartesiano. Vamos lá então! Para localizar algo no espaço, é impossível fazê-lo de forma isolada. Ou seja, sempre o fazemos a partir de outro algo, que pode ser um objeto, uma pessoa, um animal, ao qual chamamos de ponto de referência, ou simplesmente referencial. Desprezando as dimensões do que será localizado e do que escolhemos como referência, estes podem ser representados matematicamente por dois pontos conforme a figura 1. Observamos então uma bola, que é o objeto a ser localizado, e nós temos como referência, como ponto de referência, um cachorrinho. Quando a gente vai falar matematicamente sobre isso, nós podemos representar tanto a bola como o cachorro por dois pontos. Em uma movimentação, algo parecido também acontece. Sempre que ocorre uma movimentação, como uma mudança de localização, há um deslocamento de um lugar para o outro. Novamente, desprezando a dimensão do que está realizando a movimentação, a localização original pode ser matematicamente identificada através de um ponto, que chamaremos de ponto inicial. E a localização após a movimentação, no mesmo contexto, pode ser chamado de ponto final, conforme pode ser observado na figura 2. Então, nós temos aí uma representação de uma corrida, em que tem um ponto inicial da largada e tem o ponto final da chegada. Matematicamente, a gente só precisa nos referenciar com dois pontos. Lembrando, o ponto inicial seria a largada e o ponto final, a chegada. Vamos avançar para o exemplo 1. No mapa abaixo, encontram-se representadas as ruas do bairro onde mora Inês. Inês informou que mora numa rua entre as avenidas A e B e entre as ruas do hospital e da locadora. Onde Inês mora? Será que ela mora na rua 4, na rua 5, na rua 7 ou na rua 9? Vamos à solução do exemplo 1. A Inês mora entre as ruas A e B. A primeira informação é uma informação horizontal, então a gente já tem uma delimitação onde possivelmente é a casa da Inês. A próxima informação é uma informação vertical, ou seja, entre as ruas do hospital e da locadora. Com isso, nós identificamos uma posição, dentro desse retângulo. E a única rua que está dentro do retângulo é a rua 4. Então a resposta correta é a letra A. Exemplo 2. Roberto costuma correr 12 quilômetros ao redor do quarteirão retangular, RSTU, de 250 metros de comprimento por 150 metros de largura, representado na figura abaixo. Ele inicia a corrida sempre no ponto P, situado a 150 metros do vértice R, correndo no sentido horário, como mostra a figura. Em qual dos lados do quarteirão Roberto completa a corrida de 12 quilômetros? Veja bem, as informações a respeito do retângulo foram praticamente todas fornecidas, Só que tem uma delimitação ali, Do lado RS tem um ponto P ali entre RS. E ele disse que de R até P são 150 metros. E não deu exatamente de forma explícita a medida de P até S. Porém, se tratando de um retângulo, a medida horizontal superior vai ser igual à medida inferior, que é de 250 metros. Acompanha comigo aí, abençoado. Tá ali, 250 metros de U até T. Se de U até T tem 250 metros, de R até S também vai ter. Se de R até P já tem 150 metros, então quanto tem de P até S? 100 metros, exatamente. E aí, continuando no sentido horário, de R até T tem 150. De T até U, 250. E de U até R não está explícito, porém, se lá de S até T tem 150 metros, então de R até U também vai ter 150 metros, ok? Então, agora que a gente já tem essa informação que de P até S é 100 metros, a gente vai verificar quantos metros ele percorre ao dar uma volta nesse quarteirão. Então, você vai somar 150 mais 250, mais 150, mais 150 e mais 100. É a volta completa. Isso dá um total de 800 metros, ok? Então, em uma volta, ele vai percorrer 800 metros. Em duas voltas, 1.600. E assim sucessivamente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa saber o que vai acontecer quando ele percorrer os 12 quilômetros, que é o mesmo que 12.000 metros, ok? Sabendo que uma volta, ele percorre 800 metros. Então, para isso, a gente vai realizar a divisão. 12.000 metros dividindo por 800 para verificar que ele vai conseguir percorrer 15 voltas. Veja bem, ao dividir os 12.000 metros pelos 800 metros de uma volta, a gente encontrou exatamente 15, ou seja, não tem sobras. Significa que ele vai começar lá no ponto P, vai dar a primeira volta, a segunda, a terceira. Quando ele completar a 15ª, ele vai parar exatamente no mesmo ponto, no ponto P, ou seja, do lado R
e S. Então, a resposta correta é a letra A, RS. Exemplo 3. Luana e Maria Heloísa utilizaram uma malha quadriculada para construir um tabuleiro de jogo da velha, no qual as linhas são identificadas por letras e as colunas por números. Durante uma partida, Luana decidiu começar o jogo pela casa destacada em cinza. Quais são as coordenadas da casa na qual Luana começou o jogo? Será A, B, C ou D? Vamos agora para a solução do exemplo 3. Veja bem, em se tratando de localização, vocês percebem que a gente tem duas informações para verificar, uma na horizontal e outra na vertical. A informação horizontal, ali da casinha em cinza, significa que ela está na linha G e na coluna 3. Então, a alternativa correta nesse caso é a que tem G3, ou seja, a letra D. Vamos agora falar sobre um assunto de matemática que tem tudo a ver com localização e movimentação, o plano cartesiano. Um plano cartesiano é uma criação que permite localizar qualquer ponto numa superfície plana, através do cruzamento de duas informações. A sua criação pelo filósofo francês René Descartes uniu álgebra e geometria. Forneceu uma importante ferramenta para o desenvolvimento da matemática e da física modernas. Vamos lá! O plano cartesiano é formado por duas retas reais perpendiculares, ou seja, o ângulo entre elas é de 90 graus. Essas retas determinam um único plano, que é denominado como sistema ortogonal de coordenadas cartesianas, ou simplesmente plano cartesiano. Observe aqui comigo, abençoado. Nós temos aí o eixo X, que é chamado de eixo das abscissas. Percebam bem, vocês conhecem muito bem esse eixo, nada mais é do que uma reta numérica, uma reta orientada, lembra? Que tem o zero lá, separando os números positivos dos números negativos, ok? E aí, por a gente trabalhar com o segundo eixo, só que na vertical a gente tem que fazer essa diferenciação. Então, o eixo da horizontal, que é onde a gente vai chamar de eixo X, recebe o nome de abscissas. E o eixo na vertical, que recebe o nome de eixo do Y, das ordenadas, ok? O cruzamento dos eixos chama-se origem, ou seja, lá naquele ponto onde está cruzando tanto o eixo X quanto o eixo Y, a gente tem os números 0, 0, que a gente vai chamar de origem. Vamos agora falar sobre par ordenados X e Y. Para localizar um ponto no plano cartesiano, é preciso utilizar as coordenadas cartesianas. Essa coordenada é composta por um valor no eixo X e um no eixo Y, sempre nessa ordem. Presta atenção aqui comigo, abençoado. Presta atenção, presta atenção. Toda vez que a gente falar de par ordenado, a gente vai falar de duas informações, por isso o nome par, são duas informações. E ordenado porque a ordem importa. Nós sempre vamos fazer referência primeiro ao valor do eixo X, que é esse eixo da horizontal, que a gente chamou de abscissa. E depois nós vamos fazer referência à informação do eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Quadrantes. Os dois eixos do plano determinam 4 partes do plano. Cada uma delas é chamada de quadrante. No primeiro quadrante estão as coordenadas positivas nos dois eixos. Qualquer ponto que você marcar aqui vai ter uma informação positiva tanto para X quanto para Y. Seguindo no sentido anti-horário está o segundo quadrante. Nele, qualquer ponto marcado terá um número negativo para X e positivo para Y. Continuando no sentido anti-horário, chegamos no terceiro quadrante, no qual qualquer ponto marcado terá ambas informações negativas, nos dois eixos. E por último, o quarto quadrante, no qual qualquer ponto marcado terá coordenada positiva para X e negativa para Y. Vamos agora para o exemplo 4. Nas aulas de geografia, o professor Marcos registrou no sistema ortogonal as coordenadas de alguns pontos estratégicos de Manaus, em que os valores da abscissa e da ordenada são dados em quilômetros. Além disso, a origem é o centro da cidade. Analisando o plano, as coordenadas da escola são, vamos ver se é A, B ou C, ou D. Vamos à solução então do exemplo 4. A escola está no primeiro quadrante, então eu já sei que as duas informações a respeito das coordenadas será positiva, ok? Mas como é que a gente faz para descobrir qual é essa informação numérica? Veja bem, localiza a escola ali no primeiro quadrante, aí você vai verificar qual é o valor dela no eixo das abscissas, ou seja, a gente vai descer em linha reta. E aí a gente chegou ali na terceira marcação, que vem acompanha comigo. Partindo ali do centro, eu tenho 1, 2, 3, significa que a coordenada para X é igual a 3. A mesma coisa a gente vai fazer, só que agora caminhando em direção ao eixo Y, o da vertical. Então, horizontalmente, a gente vai encontrar ali a marcação que corresponde ao número 2. Partindo ali do centro, você tem a primeira marcação, que é o 1, a segunda marcação é o 2. Ou seja, nós temos duas informações, 3 e 2. Não pode confundir nem inverter essas informações. Então, a localização correta da escola é no ponto 3 e 2. Resposta correta, letra C. Eu sei que tu estás cansado, abençoado, mas aguenta firme, esse sacrifício vai valer a pena. A aula de hoje foi GG.
se liga aqui nessa dica, ó. No plano cartesiano, cada ponto indica um local exato e é representado por uma coordenada cartesiana no formato P de XY. Esse P antes dos parênteses é só uma letra que usamos para representar um ponto no plano. Já o X mostra a sua posição em relação à linha horizontal, chamada de abscissa, e o Y indica a posição em relação à linha vertical, chamada de ordenada. O plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, com combinações de números positivos, negativos e o zero. Ficou bacana? Entendeu? Então, bom estudo! Já que chegou até aqui, vamos exercitar! Questão 1. A figura abaixo representa um tabuleiro de xadrez onde as colunas estão classificadas de F a M e as linhas numeradas de 1 a 8. Qual a posição da peça rainha nesse tabuleiro? Será que ela está na F4, na H5, na J8 ou na K6? Tempo na tela! Solução da questão 1. Percebam que a rainha que está localizada ali na parte superior do vídeo de vocês tem duas informações a respeito da posição dela. Uma é numérica e a outra é uma letra, ok? Então a gente vai olhar ali, ó, como se fosse o eixo X, a informação é uma letra. Que letra é essa? A letra J. E já lá na vertical, a informação numérica equivale a 8, ou seja, a localização é J8. Resposta correta, letra C, J8. Questão 2. A figura abaixo representa o mapa do bairro Jorge Teixeira, em que cada quadrado representa um quarteirão, cuja distância de cada quadrado é de 100 metros. Uma pessoa saiu da esquina indicada pelo ponto P e percorreu o seguinte percurso. Caminhou 300 metros na direção sul, depois caminhou 200 metros na direção leste e finalmente caminhou mais 100 metros na direção sul. Ao final desse percurso, essa pessoa chegou na esquina indicada pela letra, será R, S, Q ou T. Agora é com vocês.
Solução da questão 2. Acompanha aqui comigo. Ó. Ele partiu do ponto P. Já localizou o ponto P aí? Está na parte superior. Caminhou 300 metros na direção sul. A gente tem até uma rosa dos ventos ali para ajudar na nossa localização, ok? Então, o sul vai ter que ser aí para baixo, certo? Quantos? 300 metros, ou seja, 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Ao chegar nesse ponto, ele caminhou 200 metros na direção leste, ou seja, tá ali, ó, a indicação do leste, ok? 2 quarteirões, ou seja, 2 quadradinhos. E finalmente caminhou mais 100 metros na direção sul, ou seja, ele vai descer ali apenas um quadradinho. Então, o ponto encontrado é o ponto Q. Resposta correta, letra C, ponto Q. Questão 3. Pedrinho é aluno da Escola Municipal Olga Teixeira. Ele mora próximo à escola e vai às aulas de bicicleta. A figura abaixo indica o trajeto que Pedrinho faz todos os dias da sua casa até a escola. Observando a figura, podemos dizer que o trajeto feito por Pedrinho ao sair de casa para a escola foi letra A, B, C ou D. Vamos à solução da questão 3. Então tá ali, ó, Pedrinho com sua bicicleta e agora, abençoado, eu vou precisar que vocês coloquem em perspectiva, ok? Você tem que imaginar que você está na posição do Pedrinho. Então, ao entrar ali, ó, naquela rua, o que acontece? Ele vai, segue reto, passa pela primeira rua, chega até a segunda. E aí ele faz uma conversão para onde? Para a esquerda. Lembra, você está na perspectiva dele, do Pedrinho. Então, ele fez a conversão à esquerda, ele pegou a segunda rua à esquerda, ok? Agora pensa comigo, ele avançou mais um quarteirão e pegou a primeira à direita, ok? E aí, em seguida, ele pegou a primeira à esquerda. Logo, a alternativa correta é a letra A. E aí, acertou tudo, abençoado? Tenho certeza que sim. É sempre muito bom passar esse tempo aqui com você e poder dizer que eu acredito em você e estou muito feliz com o seu progresso. Mas agora, chega de conversa, pois é hora de rever o que aprendi hoje. Nossa aula de hoje foi sobre o plano cartesiano. Ele é formado pelo eixo horizontal X, que é chamado de eixo das abscissas, e pelo eixo vertical Y, chamado eixo das ordenadas. Formado por essas duas retas que se interceptam de forma perpendicular, isso determina 4 quadrantes. O eixo X vai ter coordenadas positivas no primeiro e no quarto quadrantes e negativa no segundo e terceiro quadrantes. O eixo Y vai ter coordenada positiva no primeiro e segundo quadrantes e negativa no terceiro e quarto quadrantes. Para que serve? Para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Além disso, nós temos o par ordenado, que é formado pelas coordenadas X e Y. A aula de hoje foi fantástica, tenho certeza que você entendeu tudo sobre plano cartesiano. Espero que você continue estudando e eu fico muito feliz de estar vendo o seu progresso. Lembra do recado? Estuda que a vida muda. Tchau, tchau!